Então vamos lá, família, eu me chamo Júlio Dornelas e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com você 5 erros comuns que as pessoas cometem ao buscar implementar um hábito novo na vida delas. Eu já quero deixar alguns comentários aqui super interessantes sobre hábitos, que é o seguinte: segundo uma pesquisa feita na Universidade de Duke, 46% do que a gente faz no nosso dia a dia não são frutos de nossas decisões, são frutos dos hábitos que a gente criou. Então quer dizer que quase 50% daquilo que você faz no seu dia é fruto dos seus hábitos. E aí eu já emendo com uma outra frase que é a seguinte: você forma os seus hábitos formam você e geram os seus resultados. Que eu já emendo com a frase do Tony Robbins, que ele diz o seguinte: não é o que você faz de vez em quando que vai te aproximar da vida dos seus sonhos, mas é aquilo que você faz habitualmente. Os hábitos são de extrema importância na nossa vida. E então vamos aprender nesse vídeo 5 erros que você não pode cometer ao buscar implementar um hábito novo. Vamos juntos? Então vamos lá, família. O primeiro erro e o mais comum de todos é querer implementar um hábito já olhando o final dele. Como assim, Júlio? Querer implementar um hábito já olhando o final dele. Querer implementar um hábito falando o seguinte: eu quero praticar atividade física, eu quero ir para a academia. Só que, quando você fala eu quero ir para a academia, a gente precisa entender e compreender o cérebro. O cérebro que é uma ferramenta maravilhosa, o cérebro que é extraordinário. Ele só quer te fazer sobreviver, ele é preguiçoso, ele quer permanecer onde ele está, na zoninha de conforto dele. Todas as vezes quando você fala assim, você quer implementar o hábito da atividade física na sua vida e um hábito é substituído por um outro hábito e você fala, eu vou praticar atividade física durante 7 dias na semana, eu vou ir para a academia, eu estou determinado. Aí você vai lá na academia, fecha lá um plano semestral, um plano anual, porque você determinou, bateu o martelo e falou, eu vou praticar atividade física. Só que quando você manda esse recado para o seu cérebro, ele vai falar, você está doido? Você está doido? Poxa, eu estou aqui no aconchego. Eu estou aqui sentado, só fazendo o que eu estou acostumado a fazer, sem praticar atividade física nenhuma, e agora você vem me matricular na academia. Isso é demais para mim. E quando é demais para o cérebro, ele começa a enviar alguns pensamentos sabotadores. Você já passou por alguma situação assim? Foi implementar um hábito e aí o seu cérebro começou a enviar alguns pensamentos sabotadores para que você não fizesse aquele comportamento e não tivesse aquele hábito enraizado na sua vida. O mesmo acontece com um exemplo simples. Você quer começar a ler. E aí você fala, eu vou ler um livro. Só que no que você fala, eu vou ler um livro, é esse o comando que você está mandando para o seu cérebro. E no que o cérebro recebe esse comando de você ler um livro, ele pensa o seguinte, aí você vai lá, compra lá seus 2 livros, seus 3 livros, e chega um livro dessa grossura. Um hábito só é substituído por um outro hábito. Seu cérebro não está acostumado e ele não gosta de ler. Mas você está determinado porque você sabe dos benefícios. Agora, quando você fala, eu vou ler um livro, é grande demais, você já está pensando no fim. Você já está pensando no hábito completo. Como é que a gente pode, então, trabalhar junto com o cérebro para poder implementar os hábitos e não cometer esse erro? É pegar esse hábito grande demais e partir ele em mini hábitos, em micro hábitos, em nano hábitos. Você vai enviar um comando hackeando o seu cérebro, trabalhando junto com ele, do seguinte, ao invés de praticar atividade física, ao invés de ir na academia, vai implementar esse hábito dessa prática que é extraordinária. Fale o seguinte, todos os dias eu vou fazer uma flexão, todos os dias eu vou fazer um agachamento, todos os dias eu vou caminhar 1 minuto. Aí você pode pensar, Júlio, isso é ridículo. Se você pensou que isso é ridículo, é porque é dessa maneira que é para você fazer. Porque o seu cérebro com esse isso é ridículo, ele acabou de falar, ok, isso aí não vai gastar energia. Isso aí pode fazer. Se você pode fazer, tá tranquilo para mim também. Você começa a jogar junto com o cérebro. Ao invés de ler um livro, você vai falar para ele, eu só vou ler uma página. E você pode estar pensando, ou então eu vou ler só um parágrafo por dia. Aí você pode pensar, Júlio, isso é idiota demais, isso é ridículo. Só que se você está pensando assim, é porque é ridiculamente
maravilhoso que você não vai conseguir não fazer, o que é tão ridículo. E o que é um hábito? Um hábito nada mais é do que aquilo que você repete várias e várias vezes. Seu cérebro entende que aquele comportamento você já está repetindo tanto, e como ele não quer gastar energia, ele automatiza para você. Ele coloca lá no seu gânglio basal, ele automatiza, e da próxima vez você nem tem que pensar para realizar determinado comportamento, porque se tornou tão natural, tão habitual, que ali é um novo hábito que você implementou na sua vida. E tudo isso começou com um mini hábito, com um micro hábito, que você pegou aquele hábito gigante, ó, deixou ele pequenininho. Comece a realizar isso. Meu vídeo passado é sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também. Agora vamos lá para o segundo erro comum que a maioria das pessoas comete, que você não vai cometer, que é o seguinte: não saber o porquê que está implementando aquele hábito. O que é não saber o porquê? Todas as vezes que você for implementar um hábito, você precisa se perguntar: por que eu vou implementar esse hábito? Esse hábito ele tem a ver com aquilo que eu quero me tornar? Esse hábito ele me aproxima do meu sonho, do meu plano, do meu objetivo? Porque se ele não tiver nada a ver, por que você vai gastar energia? Por que você quer implementar? É muito fácil você deixar de fazer aquilo que é chato para você, aquilo que não tem sentido para a sua vida. E talvez você se sente hoje desestimulado, desestimulada, porque está tentando implementar um hábito para agradar os outros, para aparecer para alguém. Por qual motivo você quer ler? Você quer ler o quê? Qual livro faz sentido para a pessoa que você quer se tornar? É assim que a gente começa a facilitar. É assim que você vai começar a se unir com o seu cérebro. Fazer coisas que têm congruência com aquilo que você quer se tornar, com o seu sonho, plano, objetivo. Não só e somente para agradar os outros, não só e somente, sabe, para aparecer para alguém, porque isso é raso demais. E como diz o Viktor Frankl, ele falou o seguinte em um livro dele, chamado Em Busca do Sentido. Ele foi preso pelos alemães, pelos nazistas, ele ficou lá no campo de concentração. E aí ele notou que muitas pessoas estavam desistindo da vida, mas tinham pessoas no campo de concentração que não desistiam da vida. E no que ele começou a investigar as pessoas que não desistiam da vida, mesmo no extremo, mesmo sofrendo, mesmo ali no campo de concentração, ele identificou que era por um motivo maior. E aí tem uma frase famosa dele: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O hábito que você está implementando tem que ter um porquê grande. Tem que ter um porquê de garbo e elegância. Tem que ter um porquê que te entusiasma, te deixa entusiasmado para continuar realizando. Porque quem tem um porquê vai enfrentar qualquer como. Quais são os benefícios? Anote, deixe visível. Como esse hábito vai fortificar a sua identidade, te aproximar do seu sonho, plano, objetivo. Anota e deixa visível. Por quê? Porque agora a gente vai entrar no terceiro erro comum que a maioria das pessoas cometem. E talvez você já cometeu, eu já cometi. Que é depender da motivação para implementar algo na minha vida. Acreditar e jurar que todos os dias eu vou acordar motivado para ler. Todos os dias eu vou acordar super motivado para correr. Que todos os dias você vai acordar super motivado para ir para a academia, para continuar estudando, para ir para o seu trabalho. Você sabe muito bem que não é bem assim. A motivação, ela oscila. E se você depende de algo que oscila para implementar um hábito, você se lasca. Por que você se lasca? Porque um hábito nada mais é do que aquilo que você repete várias e várias vezes, seu cérebro automatiza. É preciso repetição do comportamento para que se torne um hábito. Se não há repetição, você fortifica o hábito anterior, o hábito antigo, o hábito ruim que não te aproxima da vida que você almeja. Então, feito essa análise do que é um hábito, quando você tem um motivo maior, quando você tem um porquê, os benefícios visíveis, você enfrenta qualquer como. E esse enfrentar qualquer como é ter disciplina para fazer o que precisa ser feito mesmo sem motivação. É você ir para a academia, é você ir caminhar, é você ler, é você estudar, é você fazer o que você quer fazer para transformar esse comportamento em um hábito independente da motivação, mas por disciplina, porque você sabe dos benefícios, porque você tem um porquê. Aquilo vai te aproximar e está te aproximando do seu sonho, plano e objetivo. Agora eu quero te trazer um algo a mais, que é extraordinário. É pensar sempre. Lá no primeiro erro comum, é querer começar grande.
Entenda e compreenda de uma vez por todas. É um passo todos os dias que vai te aproximar da vida que você almeja. É um passo todos os dias que vai te aproximar do seu sonho, do seu plano, do seu objetivo. É 1% todo dia. Então, no dia que você não estiver muito motivado, muito motivada, no dia que você estiver cansado, cansada, lembre-se sempre de se lembrar 1% todo dia. Qual é o passo que você pode dar nesse dia? Aquela mini tarefa, aquele mini hábito, que é tão ridículo que mesmo cansado, você pode fazer. Para fortificar a implementação desse hábito, para fortificar esse comportamento, até que o seu cérebro enraize ele, até que seu cérebro automatize ele para você e aí sim se torne um hábito. Aí sim se torna algo natural. É disciplina, família. Não dá para ficar esperando a motivação o tempo todo. É disciplina. É fazer o que precisa ser feito para chegar onde você quer chegar. E quanto mais você exerce essa disciplina, mais você fortifica. Mais você cria essa musculatura. Não é a motivação que vai te levar onde você quer chegar. É a disciplina. A motivação vai acelerar. A motivação vai potencializar. Quando você estiver motivado, vai com um sorrisão no rosto, com garbo e elegância. Dá 10 passos, 15 passos. Corre. Entregue sempre a mais. Mas todos os dias, dê pelo menos um passo. Todos os dias 1% melhor. Melhor que ontem, melhor ainda amanhã. Siga sempre em frente. E assim, você não comete esse terceiro erro comum. E desde já, todas as vezes que for implementar um hábito, lembre-se disso. Não é a motivação. É a disciplina. A motivação é um potencializador. Agora nós vamos entrar então no quarto erro comum, que a maioria das pessoas cometem ao buscar implementar um hábito na vida, que é o seguinte: é o hábito de querer fazer algo no ambiente errado. Aqui eu já vou fazer algumas perguntas para você. Você já viu um alcoólatra procurar um bar para curar do alcoolismo? Você já viu um dependente químico procurar a boca de fumo para parar de fumar? Você já viu isso? Não tem congruência, família. O ambiente ele tem dois poderes extraordinários na nossa vida. Ou ele nos puxa, ou ele nos faz permanecer, ou ele vai nos fazer potencializar. Ou ele nos puxa, ou ele não vai nos fazer permanecer, ou ele vai te potencializar, te levar para outro nível. O ambiente é de extrema importância para você ser tudo o que você nasceu para ser. Ambientes tóxicos geram pessoas tóxicas. Ambientes potencializadores geram pessoas potentes, geram pessoas vencedoras. Pode notar, a tribo anda junto. E aqui eu lembro de quando eu trabalhei em um acampamento na casa de dependentes químicos. Lá tinham pessoas que estavam buscando sair do alcoolismo. Lá tinham pessoas que estavam buscando sair das drogas porque se afundaram. E aí, qual é a ideia? Você sai daquele ambiente tóxico, vai para uma casa, nessa casa tem pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que o seu, que vão te auxiliar, que vão te ajudar a sair, a largar aquela dependência. E aqui a gente pode ampliar de maneira extraordinária. Pô, se você quer estudar para passar em uma prova, ande com pessoas que estudam para passar numa prova. Se você quer chegar em determinado local, entra para uma comunidade de pessoas que querem chegar em determinado local. E talvez lá dentro você vai encontrar pessoas que já chegaram. Você se conecta com elas, elas vão te dar uma direção. Lá nessa casa de dependentes, tinham pessoas que já estavam sóbrias. E, poxa, quando chega lá um cara dependente e olha uma pessoa que também já foi dependente, mas que conseguiu ter êxito e largar toda aquela dependência, é um espelho. Ele fala, se ele pode, eu também posso. Isso é extraordinário. Isso o ambiente pode fazer por você. Ao invés de querer mudar o ambiente que você está, vai gastar muita energia. Se coloque em ambientes de pessoas que estão buscando o mesmo propósito. E você consegue isso na internet. Você consegue isso de uma maneira física. Isso é extraordinário. O ambiente tem dois poderes. Ou ele te empurra, te potencializa, te leva para o próximo nível, ou ele vai te fazer permanecer. Tem que ter congruência. Onde você está, com quem você quer se tornar.
E aqui tem algo muito interessante também, que eu quero compartilhar com você, que foi dessa experiência que eu tive ao trabalhar na casa lá de dependentes químicos. Que é o seguinte, muitos ali, depois que passam pelo processo, estão mais tranquilos quanto à dependência, porque eles têm um lema que é muito interessante. Uma vez dependente, sempre dependente. Eles não brincam e eles não podem brincar com a tentação. Então, muitas daquelas pessoas que estão lá e que conseguem parar com essa dependência, continuam a trabalhar naquele ambiente, porque se voltar para um ambiente tóxico de novo, corre um grande risco de conversar com a tentação. E no que conversa com a tentação, cai na tentação. Então, na nossa vida, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, de cuidar do ambiente e de não conversar com a tentação. E tem um lema deles que é extraordinário. Só por hoje. Só por hoje não. Sabe, só por hoje entregue o seu melhor, só por hoje se coloque em ambientes bons, só por hoje tenha disciplina, só por hoje faça o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar, só por hoje 1%, só por hoje um passo, só por hoje elogie mais, critique menos, só por hoje. Quando você coloca esse código na sua cabeça só por hoje, acredito que você fica com mais energia, só por hoje. Faça o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Eu trago esse lema comigo. Só por hoje. O meu melhor só por hoje eu vou fazer do meu dia um bom dia. Agora a gente vai então. Agora a gente vai não, gatinho. Vou corrigir, tá? E agora nós vamos para o quinto erro comum, que a maioria das pessoas cometem, que é o seguinte, quebrar a corrente 2 vezes. O que é quebrar a corrente 2 vezes? Dentro de cada um de nós, quando a gente vai implementar um hábito novo, existe ali as conexões neuronais. Dentro dessas conexões neuronais tem a sinapse, que é a conexão que une um neurônio com o outro. Nessa sinapse está gravado os hábitos, está gravado os comportamentos. Quando você repete um determinado comportamento, ele se torna muito forte, um neurônio fortificado. E quando você vai implementar um hábito novo, é uma nova conexão que você está gerando. É um neurôniozinho, uma conexãozinha bebezinha. O que a gente precisa fazer? Repetir para fortificar, até que dentro de cada um de nós, quando você fortifica um, você está deixando de alimentar o outro. E quando esse novo fica cada vez mais forte, o outro vai ficando cada vez mais fraco. Até que em determinado momento, há essa ruptura. Aquele que você está implementando está muito mais forte, está bem mais habitual, está bem mais natural para você do que um antigo. Aí sim o seu cérebro entendeu, não, tá bom, esse comportamento ele está fazendo demais, ela está fazendo demais, deixa eu automatizar. Só aí que um comportamento se torna hábito. Mas o que é quebrar a corrente 2 vezes? Se você não fez um dia, no outro imediatamente. Você não pode pensar, você tem que realizar esse comportamento que você quer implementar como hábito. E ele vai te auxiliar a ter aquele nano hábito. Tão pequeno, ridículo, que você consegue realizar ele todos os dias. Porque é a realização, é a repetição que vai fazer que determinado comportamento se torne um hábito para você. Então é 1% todo dia, família. É um passo todos os dias. Entenda e compreenda. Nenhum passo que você dá é pequeno demais e todo passo que você dá é maior do que nenhum. O segredo para você implementar bons hábitos, hábitos saudáveis, é não cometer esses 5 erros e é todos os dias fazer o que você precisa fazer. Não dependendo da motivação, mas com garbo e elegância, com disciplina. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Eu me chamo Júlio Dornelas e falou, valeu!